Capítulo 141 Roubando o baú de ouro, parte 2. Depois de ver o baú dourado, Evan recuou. Antes de retirar o baú de ouro ele decidiu recuperar sua mana. Se sem recuperar a mana ele tentar pegar o baú de ouro, e aquele boi acordar ele não terá chance de escapar. Sem mana suficiente, ele não conseguirá passar pela barreira que cobre a caverna. Depois de recuar da área aberta, Evan sentou-se e começou a recuperar sua mana. As pessoas na sala que estavam observando Evan acenaram com a cabeça quando viram que Evan não lutou contra aquele boi. Pelo que viram até agora, eles tinham certeza de que Evan não era páreo para um monstro de rank B. Se ele tentasse lutar contra isso, há uma grande chance de ele morrer. É bom que ele conheça seus limites e não tenha agido precipitadamente, disse Edward enquanto olhava para a tela. Se ele decidisse lutar sozinho contra aquele monstro, eu teria começado a duvidar da inteligência desse aluno. Olivia também assentiu com a cabeça. Parece que ele está recuperando mana para sair daí, disse Jeffrey olhando para Evan, que estava sentado. É normal que uma habilidade que permite até mesmo passar por uma barreira de classificação a consuma uma grande quantidade de mana, disse Saki. Depois de 20 minutos, eles viram Evan se levantar mais uma vez, mas seus olhos não puderam deixar de se contorcer quando viram, em vez de sair, Evan mais uma vez entrar mais fundo na caverna. Não me diga que esse pervertido vai lutar contra aquele boi rank B, Olivia disse com a boca tremendo. Ninguém disse nada porque estavam apenas elogiando-o por não ter agido precipitadamente há pouco e lutado contra aquele boi de posto B, mas agora ele está mais uma vez indo em direção ao boi de posto B depois de recuperar sua mana. Definitivamente há algo errado com seu cérebro, disse Wyatt enquanto zombava. Logo Evan chegou mais uma vez à área aberta onde o boi dormia. O boi estava a cerca de 20 metros dele e o baú estava atrás dele. Ele ativou a habilidade de andar nas sombras e começou a avançar. Ele estava se movendo muito devagar para não alertar o boi. Ele está realmente tentando assassinar aquele boi, Jeffrey não pode deixar de dizer enquanto respira ar frio. Outros também olharam para a tela com um olhar focado, porque é completamente absurdo ver um monstro de nível D mais tentando matar um monstro de nível B. Logo Evan estava a apenas 10 metros do boi, mas o boi continuou dormindo. O coração de Evan batia loucamente, mas ele não parou e continuou avançando. 7 metros, 5 metros, 3 metros. Logo Evan estava a apenas 1 metro do boi. Ele pode sentir claramente a aura opressiva do boi. Mesmo estando dormindo, ele ainda sentia uma grande pressão. Todas as pessoas na sala prenderam a respiração e olharam para a tela sem piscar. Mas mesmo quando estava a apenas 1 metro de distância, Evan não parou e continuou avançando. Ele não foi estúpido o suficiente para pensar que conseguiria matar ou ferir gravemente o boi com um único ataque. Ele sabia que se atacasse o boi, e mesmo o ferisse gravemente, ainda seria difícil para ele matá-lo. Ele não vai correr riscos desnecessários sem motivo. Ele não atacou, disse Saki com uma sobrancelha levantada quando viu que Evan não atacou o boi e passou por ele. Outros também ficaram confusos quando viram que Evan não atacou o boi. Ele não está atacando o boi, ele está atrás do baú de ouro, Juliano finalmente entendeu e exclamou em voz alta. Logo Evan passou pelo boi adormecido e chegou diante do baú dourado. Evan olhou para trás e viu que o boi ainda estava dormindo e ativou silenciosamente sua habilidade de armazenamento de sombras. Uma sombra escura apareceu abaixo do baú dourado e afundou dentro dele. Depois de guardar o baú, Evan se virou e começou a se afastar do boi silenciosamente. Sem fazer barulho, passou novamente pelo boi. Mas assim que Evan passou por ele, as sobrancelhas do boi tremeram um pouco e ele abriu os olhos vermelhos profundos. Assim que o boi abriu os olhos, ele sentiu algo e olhou para trás. Quando viu que faltava o baú dourado, uma expressão de raiva apareceu em seu rosto e ele rapidamente se levantou. O boi gritou alto e uma aura poderosa engolfou toda a caverna. Evan, que acabara de passar pelo boi,
ficou surpreso ao ouvir o rugido cheio de raiva do boi e, sem sequer voltar atrás, moveu-se em direção à barreira a toda velocidade. O boi olhou na direção para onde Evan estava se movendo e seus profundos olhos vermelhos brilharam de ódio. Já sentiu a presença de Evan depois de abrir os olhos. Ele bateu os pés no chão e correu atrás de Evan. A barreira ficava a apenas 150 metros da área aberta onde o boi dormia. Quando Evan sentiu que o boi já o havia detectado, ele parou de usar a habilidade de andar nas sombras e correu em direção à barreira usando o reforço de mana. Com sua agilidade atual, ele pode facilmente cruzar 150 metros em segundos, mas Evan sentiu uma sensação de crise por algum motivo. Quando o boi viu Evan fugindo, em direção à barreira, seus profundos olhos vermelhos se iluminaram e a temperatura dentro da caverna disparou. Uma bola de fogo carmesim se formou diante do boi e disparou em direção a Evan, que corria à frente. Todos os pelos do corpo de Evan se arrepiaram assim que a temperatura da caverna aumentou. Quando ele olhou para trás enquanto corria e viu uma bola de fogo vindo em sua direção, Evan instantaneamente se abaixou usando o reforço de mana e usou a habilidade de correntes de gelo. Duas correntes de gelo emergiram do chão e colidiram contra a bola de fogo que se aproximava. Buom! A caverna inteira tremeu quando a bola de fogo explodiu após colidir com as correntes de gelo. Depois que a bola de fogo explodiu, a caverna foi envolvida pelo fogo enquanto as ondas de choque avançavam. Evan gemeu de dor quando foi atingido pelas ondas de choque e seu corpo foi queimado pelo fogo. Felizmente ele foi lançado na direção da barreira. Mesmo que Evan estivesse com dor, ele ainda ativou sua habilidade de caminhar nas sombras quando estava prestes a bater contra a barreira. Uau! Evan desapareceu da caverna e passou pela barreira. Boom! Assim que Evan passou pela barreira, o boi apareceu e bateu na barreira com seus dois chifres. A barreira tremeu violentamente, mas não quebrou por causa do impacto. Vendo que a barreira ainda estava bem, o boi gritou com raiva e continuou a atacar a barreira. Enquanto o boi atacava a barreira, uma pessoa com as costas carbonizadas estava deitada do lado de fora da caverna. Fim do capítulo. Capítulo 142 Abrindo o Baú Dourado, Parte 1. F*K. Evan praguejou em voz alta depois de cair do lado de fora da caverna com o rosto primeiro. Suas costas estavam carbonizadas enquanto o cheiro de queimado permeia a área. Olhando para Evan, que estava de cara com as costas carbonizadas, os professores e as pessoas das guildas ficaram sem palavras. Eles não sabem se devem elogiá-lo ou amaldiçoá-lo por tentar roubar algo de um monstro de rank B sendo apenas um caçador de rank D+. Depois de 2 minutos, Evan finalmente se moveu e sentou-se com uma expressão dolorosa no rosto. Suas costas estavam completamente queimadas e suas roupas estavam em farrapos. Aquele desgraçado quase me pegou lá, Evan xingou e olhou para a barreira que tremia de vez em quando. Ele pode ver o boi rank B que estava atacando furiosamente a barreira, mas não conseguiu quebrá-la. Evan abriu o inventário no qual havia 3 poções básicas de cura e 3 poções básicas de mana foram colocadas. Cada aluno tem 3 poções básicas de cura e mana desde o início. Mesmo sabendo que suas costas não podem ser curadas com a ajuda de uma poção básica, ainda é melhor que nada. Ele abriu a rolha do frasco da poção e engoliu a poção amarela de cura. Ele sentiu uma leve sensação de resfriamento nas costas, mas ainda estava longe de ser suficiente. Logo Evan engoliu todos os 3 frascos de poções e a dor ardente diminuiu muito. Depois de beber a poção ele se levantou e olhou para a barreira que ainda tremia violentamente. Não sei quanto tempo essa barreira vai durar. É melhor eu sair daqui, pensou Evan, e depois de olhar para o boi uma última vez, saiu da área. Agora que tenho um baú de ouro, será fácil contar às pessoas sobre minha localização, Evan murmurou enquanto se afastava da barreira. Só de pensar em quantas pessoas virão procurá-lo depois que ele abrir o baú dourado, seu coração bateu mais rápido. Vamos encontrar um bom local antes de começar a sessão de cultivo. Evan pulou de uma árvore para outra e saiu rapidamente da área.
3 horas depois. Mais de 12 horas se passaram desde o início do exame. O sol já se pôs e o céu estava cheio de inúmeras pequenas estrelas. Na escuridão, a única fonte de luz era a lua cheia que brilhava intensamente no céu escuro. De repente, a barreira dourada que cobria a entrada da caverna onde o boi estava preso desapareceu. Um grito furioso do boi soou quando o boi vermelho gigante saiu da caverna. Depois de sair, o boi olhou em volta. Quando não encontrou o ladrão que roubou seu baú de ouro, gritou com raiva e seu corpo se incendiou. O boi bateu com um dos pés no chão e se transformou em um raio de luz laranja, que se moveu pela densa floresta deixando para trás uma violenta tempestade de fogo. No meio de uma grande montanha, uma barreira dourada semelhante desaparece após a chegada da noite. Assim que a barreira desapareceu, um tigre dente de sabre de 3 metros de altura e 2 metros de comprimento saiu da caverna. O tigre estava coberto de pelo marrom claro com alguns pontos pretos por todo o corpo. 2 dentes longos saíam de sua boca, dando-lhe uma aparência ameaçadora. Depois de sair, o tigre olhou para a entrada da caverna. De repente, uma luz dourada brilhou e um baú dourado saiu da caverna. O baú dourado entrou no corpo do tigre e desapareceu. Uma luz cruel brilhava em seus profundos olhos negros enquanto saltava da montanha e descia. Assim como o tigre dente de sabre, um lobo gigante coberto de pelo roxo também saiu de uma caverna depois que a barreira dourada desapareceu e saiu para a escuridão. 1. Evan e Mike 5400. 2. Valerie e Finn 4265. 2. Leon e Sally 3971. 4. Amy and Gloria 3100. 5. James and Alice 2286. Evan olhou para o ranking e ficou surpreso ao ver que Valerie estava atualmente em segundo lugar. Ele já atravessou a floresta e chegou a uma área rochosa. Havia muitos pequenos penhascos e montanhas ali. Atualmente, Evan estava sentado no topo de uma montanha que tinha cerca de 300 metros de altura. O topo da montanha era plano e cheio de grama e diferentes tipos de árvores. Parece que eles também encontraram alguns estudantes, Evan pensou enquanto esfregava o queixo. Ele ficou um pouco decepcionado porque, nas últimas horas, não encontrou nenhum aluno. Além disso, o número de monstros também está diminuindo. Ele não conseguiu nem acumular 1000 pontos depois de sair da caverna. Enquanto isso, a equipe de Valerie e Leon somou mais de 2000 pontos nas últimas horas. Parece que a sorte deles é muito boa, Evan pensou e olhou para seu armazenamento de sombras. Atualmente, em seu armazenamento nas sombras, ele tem 3 baús de bronze, um baú de prata e um baú de ouro. Vamos abrir esses baús e começar minha sessão de cultivo de pontos, Evan pensou e primeiro tirou 3 baús de bronze. Como sempre, ele abriu um dos baús de bronze com um chute. 1 ponto. Evan nem ficou surpreso depois de ver isso e abriu os 2 baús restantes com um chute. 1 ponto. 2 pontos. Oh, algum progresso aqui, Evan disse em voz alta depois de ver que conseguiu 2 pontos no terceiro baú. Depois de abrir os baús de bronze, ele tirou o baú de prata com um sorriso no rosto. Vamos revelar minha localização para eles, disse Evan e abriu o baú. Depois de conseguir 2 pontos antes, ele estava um pouco mais esperançoso com o baú de prata. Estrondo. Com um alto fogo de artifício, o baú prateado foi aberto e algum texto apareceu no céu noturno. 20 pontos, Evan. Foda-se, Evan amaldiçoou interiormente vendo que ainda conseguiu apenas 20 pontos depois de abrir o baú de prata. Fim do capítulo. Capítulo 143 Abrindo o baú dourado, parte 2. 20 pontos, Evan. Com um forte fogo de artifício, essas palavras apareceram iluminando o céu noturno. Todos os alunos ouviram os fogos de artifício e olharam em sua direção. Vendo que foi Evan quem abriu o baú, os olhos da maioria dos alunos se iluminaram e eles correram em direção a ele. Mais de 12 horas se passaram desde o início do exame e muitos alunos já morreram.
No início eram 88 alunos, mas agora restavam apenas 50 alunos. Alguns foram mortos por outros estudantes, enquanto alguns morreram nas mãos de monstros. Atualmente, todos os alunos restantes trabalhavam com outras equipes. Havia muito poucos alunos que não trabalhavam com outros, como a equipe de Valerie e Leon. A maioria dos alunos já estava procurando por Evan, e agora que ele revelou sua localização abrindo o baú prateado, eles não desperdiçaram a oportunidade e correram em direção a ele. Aquele cara realmente se atreveu a abrir um baú prateado e revelou sua localização, disse Leon com as sobrancelhas levantadas depois de ver os fogos de artifício. Mas logo um sorriso apareceu em seu rosto e ele deu uma olhada nas classificações. Vendo que Evan tem mais de 5.500 pontos, seus olhos brilharam. Esta é uma grande chance, Leon pensou depois de ver o ranking. Ele está atualmente em terceiro lugar e está cada vez mais difícil ganhar mais pontos. Agora que Evan revelou sua localização, esta é a oportunidade perfeita para ele aumentar sua classificação matando-o. Ele já sabia que se lutasse contra Valerie seria muito difícil matá-la e tirar seus pontos. Ela também é uma caçadora de nível B como ele, mas Evan é completamente diferente. Ele é apenas um caçador de rank D+, e Leon tem confiança suficiente para matá-lo. Os fogos de artifício estavam a cerca de 50 quilômetros de distância dele. E levará cerca de 30 minutos para ele chegar lá. Estou indo em frente, haverá muitos estudantes que irão lá para matá-lo. Não quero que outros estudantes o matem antes de eu chegar lá, Leon disse a Sally, que é sua companheira de equipe. Ao ouvir Leon, ela acenou com a cabeça e não o impediu. Ela ainda é uma caçadora rank C e sua agilidade é menor que a de Leon. Ela também sabia que muitos estudantes tentariam matar Evan agora que ele revelou sua localização. Semelhante a Leon, Valerie também se moveu na direção dos fogos de artifício. Buon! Assim que todos os estudantes estavam prestes a se mover, eles viram um raio de luz dourada indo para o céu e explodindo ruidosamente. Todo o céu noturno foi iluminado pela luz dourada e algumas palavras apareceram ali. 300 pontos, Evan. Todos que estavam indo na direção de Evan pararam por um momento com os olhos bem abertos. Eles sabiam que 300 pontos só podem ser obtidos com um baú de ouro. E de acordo com os detalhes, todos os baús dourados estão com monstros de rank B. Ele matou um monstro rank B. Todos pensaram ao mesmo tempo e não puderam deixar de exclamar. Alguns estudantes até começaram a hesitar em ir até lá e matá-lo. Se eles acertaram e Evan matou um monstro de rank B, eles simplesmente irão lá para morrer em vão. Não há como eles conseguirem matar alguém que consiga derrotar um monstro de rank B. Mas depois de ver Evan ter quase 6.000 pontos, eles cerraram os dentes e ainda foram em direção a ele. Quando o baú dourado foi aberto, o boi de fogo também olhou para o céu e se moveu em sua direção. Não apenas o boi de fogo, até mesmo o tigre dente de sabre, e o lobo gigante também se moveu na direção de Evan. Evan não tem ideia de que junto com os alunos, ele também atraiu monstros de nível B. Atualmente, ele estava olhando para o céu com um rosto cheio de descrença. Ele esfregava os olhos de vez em quando para verificar se estava alucinando ou não. 300 pontos. O número mais alto que uma pessoa pode obter após abrir um baú dourado. Quando ele abriu o baú, Evan estava pronto para conseguir 100 pontos, que é o menor número de pontos que você pode conseguir depois de abrir um baú dourado. Mas ele nunca pensou que receberia 300 pontos. Mas ele logo saiu do choque. Ele sabia que agora não é hora de pensar em coisas inúteis. Em breve muitos estudantes virão aqui procurá-lo. 1. Evan e Mike 5924. 2. Valerie e Finn 4265. 2. Leon e Sally 3971. 4. Amy and Gloria 3100. 5. James and Alice 2286. Não há como as pessoas conseguirem se conter depois de verem que tenho quase 6.000 pontos, Evan murmurou e sorriu amplamente.
Eu só tenho que evitar que Leon e Valerie e tudo fiquem bem, Evan pensou e foi em direção a uma grande árvore que não estava longe de sua localização atual. Há algo errado com a tela? Olivia perguntou depois de ver Evan ganhando 300 pontos. Todos os professores e o pessoal das guildas ficaram surpresos porque também pensavam que Evan ganharia 100 pontos. Até agora, todos os baús que ele abriu deram-lhe os pontos mais baixos, mas agora que viram que Evan obteve o maior número de pontos no baú dourado os fez duvidar se a tela estava funcionando corretamente ou não. Não se preocupe, a tela está funcionando bem, William disse enquanto balançava a cabeça. Ele revelou sua localização para atrair estudantes, disse Jeffrey enquanto esfregava o queixo. Em telas diferentes, ele pode ver que a maioria dos alunos estava indo na direção de Evan. Mas o olhar deles parou em 3 telas específicas que mostravam 3 monstros de rank B que também estavam indo em sua direção. Acho que ele não sabia, até os monstros de nível B são atraídos pelo baú de ouro, disse Julian ao ver o boi de fogo e outros monstros. Será divertido ver o que ele fará quando aqueles monstros de 3 níveis vierem procurá-lo, disse Isaac e continuou a olhar para a tela. A maioria dos alunos estava se movendo na mesma direção com o mesmo alvo em mente. Fim do capítulo. Capítulo 144 O que diabos acabou de acontecer, parte 1. Deveria estar aqui, disse Anne, uma estudante de classificação C+, enquanto olhava para a grande montanha à sua frente. Bem ao lado de Anne, mais 6 estudantes estavam parados com os olhos brilhando depois de ver a montanha. Apenas 5 minutos atrás eles viram o anúncio de Evan abrindo o baú dourado. Eles não estavam longe de sua localização e chegaram à base da montanha em apenas 5 minutos. Além de Anne, havia mais um caçador de classificação C+, chamado Mark. Entre os 5 restantes, 3 eram de rank D+, enquanto 2 eram caçadores de rank C. Eles eram 8 no começo, mas um membro de sua equipe morreu ao encontrar um grupo de monstros. Havia 10 feras mágicas naquele grupo. 2 eram de classificação C+, 3 eram de classificação C e 5 eram de classificação D+. Eles mataram todos aqueles monstros, mas um de seus companheiros morreu. Vamos nos apressar e ir para lá antes que alguém venha aqui, Conan, um caçador de rank D+, disse impacientemente. Outras pessoas também assentiram porque sabiam que outros estudantes também viriam aqui em breve. Tenha cuidado ao subir. Mesmo que ele estivesse sozinho na sala de exames e tenha rejeitado o convite de outras equipes, há uma grande chance de ele estar trabalhando com alguém, Anne disse a todos com uma voz séria. Ninguém duvidou das palavras de Anne porque também acreditavam que Evan não conseguiria um baú de ouro sozinho. Depois de lembrar a todos que tivessem cuidado, Anne assumiu a liderança e eles começaram a subir a montanha. Mark estava atrás, olhando em volta com atenção, enquanto os outros 5 caminhavam no meio deles. Todos eles tiveram muito cuidado ao escalar, mas a velocidade deles ainda era bastante rápida. Em apenas 3 minutos chegaram ao topo da montanha. Vendo que o topo da montanha era plano e cheio de grama, arbustos e árvores, todos levantaram uma sobrancelha e avançaram com cautela. Tenha cuidado, há muitos lugares onde ele pode se esconder, disse Mark, que caminhava na retaguarda. Todos eles avançaram enquanto examinavam cuidadosamente os arredores. Depois de 1 minuto, Anne, que caminhava na frente, percebeu algo não muito longe deles. Há alguma coisa, disse Anne aos outros enquanto apontava para a frente deles. Todos olharam na direção que Anne apontava e viram 5 baús ali. 3 eram baús de bronze, 1 era de prata e o último ainda brilhava com uma cor dourada. Todos os 5 baús ainda estavam abertos. Já que os baús estão aqui, ele deveria estar por perto, disse Anne e todos ficaram alertas. Farfalhar. De repente, todos ouviram o som de um arbusto farfalhando não muito longe do local onde 5 baús foram colocados. Havia muitos arbustos naquela direção e, como estavam no topo da montanha, o vento era bastante forte.
Acho que foi apenas o vento, disse Caleb, um estudante de classificação D+, depois de ouvir o som de um farfalhar. Farfalhar. Assim como Caleb disse, eles ouviram mais uma vez o som de um farfalhar e desta vez foi mais alto do que antes. As expressões de todos ficaram sérias depois de ouvir o som mais uma vez, e eles avançaram enquanto preparavam seus ataques. Lily, Annie olhou para uma garota loira que estava no rank C depois que eles estavam a 100 metros de distância dos arbustos. Ao ouvir Annie, Lily assentiu e deu um passo à frente. Ela apontou um dos dedos na direção dos arbustos e uma pequena esfera preta começou a se formar na ponta do dedo. Depois que o orbe foi formado, ela atirou o orbe em direção aos arbustos. O orbe pousou entre os arbustos e se transformou em uma nuvem de fumaça negra que se expandiu para 50 metros muito rapidamente. Depois de 10 segundos, a nuvem de fumaça negra desapareceu e todos os arbustos grossos daquela área murcharam. Depois que os arbustos murcharam, eles conseguiram ver facilmente tudo naquela área, mas não encontraram nada. Eu já disse que foi só o vento, disse Caleb depois que não encontraram ninguém lá. Vamos, Annie e os outros não se incomodaram com ele e começaram a caminhar para frente. Annie ainda estava na liderança enquanto Mark estava na retaguarda do time. Logo eles passaram pela área de onde ouviram um farfalhar antes, mas não encontraram nada lá. Depois de não encontrar nada lá, eles seguiram em frente. Farfalhar. Eles não caminharam por muito tempo quando mais uma vez ouviram o som de um farfalhar. Desta vez, assim que ouviram o som do farfalhar de Lily e mais 3 caçadores lançaram seu ataque naquela direção. Annie e Mark não lançaram o ataque, mas estavam preparados para lançá-lo a qualquer momento. Annie ficou na frente da equipe e observou os diferentes tipos de ataques indo na direção dos arbustos. O ataque de Nora, que era a segunda caçadora rank C do grupo, foi rápido e chegou aos arbustos antes dos ataques dos demais. Uau! Buon! A bola de fogo que Nora lançou instantaneamente transformou os arbustos ao redor em cinzas e explodiu. Assim que a bola de fogo explodiu, os ataques dos outros estudantes também chegaram lá. Buon! Outro som estrondoso ecoou quando o chão ao redor deles tremeu, por causa dos ataques violentos. Assim que a bola de fogo transformou os arbustos em cinzas, a expressão de Annie, que estava na frente do grupo, mudou. Quando a bola de fogo transformou os arbustos em cinzas, ela viu 2 correntes de gelo atrás dos arbustos que foram destruídas quando a bola de fogo explodiu. Tenha cuidado, rapidamente entendendo que era uma armadilha para atrair a atenção deles. Annie olhou para trás e gritou. Mesmo que ela tenha reagido rapidamente, ela ainda era tarde demais. Quando ela se virou e gritou, ela viu uma sombra negra se materializando atrás de Mark e cortando seu pescoço com uma espada. Fim do capítulo. Capítulo 145 O que diabos acabou de acontecer, parte 2. Evan estava sentado em um galho de uma árvore grossa quando Annie e outros chegaram à montanha. Depois de vê-los, seus olhos se iluminaram instantaneamente. Ele primeiro esperou que eles se aproximassem dos baús que ele deixou lá. Quando Annie e outros viram baús, imediatamente ficaram mais cautelosos. Evan aproveitou isso e usou sua habilidade de corrente de gelo para fazer alguns arbustos farfalharem e os conduziu em sua direção. Quando Lily usou sua habilidade, ele deixou aquela área com a ajuda de sua habilidade de andar nas sombras, e eles não foram capazes de notá-lo. Depois de torná-los mais cautelosos, ele mais uma vez usou a habilidade das correntes de gelo para distraí-los. E assim como ele esperava, depois que ele usou a habilidade das correntes de gelo novamente, atraiu facilmente a atenção de Annie e seus companheiros de equipe. Evan já esperava por isso, então depois de usar a habilidade de correntes de gelo, ele já se moveu em direção a Mark, que estava na parte de trás do time e também era um caçador de rank C+. Como a atenção de Mark foi totalmente atraída pelo som do farfalhar, ele nem foi capaz de reagir quando Evan apareceu atrás dele. Tenha cuidado, ele acabou de ouvir a voz em pânico de Annie antes de sentir uma dor aguda e sua visão escurecer.
Mas este não foi o fim. Ao atacar Mark, Evan também usou suas balas de sombra dimensionais. As duas caçadoras Renki-C do grupo, Lily e Nora, que ainda estavam focadas nos arbustos, soltaram um grito estranho e caíram no chão. Suas pernas estavam bem fechadas, seus olhos giravam dentro de suas cabeças e sua língua estava pendurada para fora da boca. Havia um sorriso doloroso, mas ao mesmo tempo feliz em seus rostos. Suas expressões pareciam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Mesmo que Evan tenha se sentido estranho depois de ouvir o grito estranho das duas garotas, ele não se distraiu e as matou usando balas de sombras dimensionais novamente. Junto com Mark, seus corpos se transformaram em luz branca e desapareceram da montanha. Annie, Conan, Caleb e Trevor estavam enraizados em seus lugares e não foram capazes de processar o que aconteceu. Tudo aconteceu tão rápido que eles não conseguiram reagir a tempo. Em apenas 2 segundos, 3 de seus companheiros morreram sem poder fazer nada. Além disso, embora tenha sido muito rápido, eles ainda ouviram o som estranho de Nora e Lily. Antes de seus corpos desaparecerem, todos viram expressões suspeitas em seus rostos. Mesmo não sabendo o que aconteceu, os 3 caçadores de nível D+, Conan, Caleb e Trevor, olhavam para Evan com o rosto cheio de medo e uma pitada de admiração, enquanto o rosto de Annie estava vermelho e ela olhava para ele como se ele fosse uma escória. A boca de Evan se contraiu quando ele viu como Annie estava olhando para ele. Usar balas de sombra dimensionais foi a maneira mais rápida de se livrar daqueles 2 caçadores de Renki-C. Ele é alguém que apoia a igualdade de gênero. Então, se ele pode usar uma habilidade em um homem, não há nada de errado em usá-la em uma mulher. Evan se convenceu com uma péssima desculpa e não se importou com a forma como Annie estava olhando para ele. Você! Todo o corpo de Annie tremia e seu rosto estava vermelho como uma beterraba. Ela queria dizer algo, mas não sabe o que dizer. Evan ignorou Annie e olhou para 3 caçadores de nível D+, que ainda estavam enraizados no mesmo lugar sem fazer nada. Sem qualquer hesitação, ele mais uma vez ativou a habilidade de bala de sombra dimensional. Aqueles 3 caçadores de rank D+, não tiveram chance de escapar quando estavam ali sem fazer nada. Plop, 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 arg-HH, arg-HH, arg-HH. O som de bolas explodindo soou seguido por 3 gritos de partir o coração. Todos os 3 caçadores de nível D+ caíram no chão, murchando de dor. Suas mãos cobriam a área da virilha e estavam tingidas de vermelho. Seus rostos estavam cheios de descrença e eles olhavam para Evan com ódio indisfarçável. Lágrimas saíam de seus olhos como uma cachoeira e seus corpos tremiam. Evan não se preocupou com seu ódio evidente e mais uma vez usou balas de sombra dimensionais para acabar com eles. Depois de eliminá-los, Evan olhou para Annie, que o olhava com olhos medrosos. Se antes ela tinha algumas dúvidas ao ouvir o grito estranho de Nora e Lily, agora ela tinha certeza. Ela tinha certeza de que esse cara é um idiota. Só de ver como ele eliminou Conan e outros, ela sentiu suas pernas virarem gelatina. Agora que não havia ninguém, ela estava com medo do que Evan faria com ela. Ela engoliu a saliva e deu um passo para trás. Quando Evan viu a expressão de medo em seu rosto, ele teve que admitir que sua habilidade de bala de sombra dimensional é realmente uma habilidade aterrorizante. Quando ele pensou em quão poderosa essa habilidade se tornaria no futuro, quando ele avançasse para um nível superior, um sorriso apareceu em seu rosto. Quando Annie, que já estava à beira de um colapso, viu o sorriso de Evan, seu corpo tremeu. Aos olhos dela, aquele sorriso era maligno e completamente lascivo. Lembrando-se do estranho grito e das expressões de Nora e Lily, o rosto de Annie ficou pálido. Mesmo sendo uma caçadora de rank C+, ela sabia que não era páreo para Evan. A maneira como ele matou Mark e outros prova que ele era muito mais forte do que ela. Não vou deixar ele fazer nada comigo. Annie finalmente tomou uma decisão rápida depois de ver o sorriso de Evan.
Você vai pagar pelo que fez, Annie gritou para Evan com uma voz assustada antes que uma espada aparecesse de repente em sua mão e ela cortasse sua garganta. Evan, que estava pensando em sua habilidade, ficou surpreso ao ouvir Annie e ficou ainda mais chocado quando ela cortou a garganta de repente. O corpo de Annie caiu no chão e começou a desaparecer na luz branca. Evan olhou para o corpo dela desaparecendo com uma expressão estupefata no rosto. Antes de desaparecer, Evan viu que havia uma expressão de alívio em seu rosto, como se ela tivesse escapado de uma calamidade. Houve apenas um pensamento na mente de Evan. O que diabos aconteceu? Fim do capítulo. Capítulo 146 Perda de pontos. Evan olhou para o corpo desaparecido de Annie com uma expressão estupefata no rosto. Ele nunca pensou que essa garota iria se eliminar. Porque ela cometeu suicídio. Evan murmurou com uma carranca no rosto. Na verdade, ele sabia muito bem porque ela se eliminou, mas nunca vai admitir isso. De repente, Evan pensou em algo e seus olhos se arregalaram. Porra, meus pontos, Evan xingou em voz alta quando lembrou que não era capaz de tirar os pontos de Annie. Como ela se eliminou, ele não recebeu os pontos dela. Droga, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Evan esfregou as têmporas com expressões desanimadas e olhou quantos pontos ele conseguiu depois de matar aqueles 6 alunos. Mais 3.764. Muito pouco. Quando Evan viu que recebeu 3.764 pontos, ele não pôde deixar de dizer. Ele matou 6 pessoas, o que significa pelo menos 3 equipes, mas conseguiu apenas 3.764 pontos delas. Mesmo quando matou Kevin e outros, ele recebeu mais de 3.000 pontos, e isso foi há algumas horas. Parece que a maioria dos pontos foi com aquela garota suicida, Evan disse com um suspiro e olhou para o lugar onde Annie estava. Se eu soubesse antes, ela estava com a maioria dos pontos, eu a teria mirado primeiro. Mesmo que 3.764 pontos não fossem baixos, eles não eram nada quando você pensava que ele conseguiu esses pontos depois de eliminar 3 equipes. 1. Evan e Mike 9.688. 2. Valerie e Finn 4.265. 3. Leon e Sally 3.971. 4. Amy e Glória 3.100. Outros alunos que estavam indo na direção de Evan estavam de olho nas classificações, pois sabiam que muitas pessoas iriam atrás de Evan depois de ver os fogos de artifício. Através das classificações, eles podem adivinhar se Evan encontra algum outro aluno. De repente, todos os alunos que estavam indo em direção a Evan pararam por um momento, quando viram uma grande mudança acontecendo no ranking mais uma vez. Os pontos de Evan aumentaram muito de repente e quase chegaram a 10k. Todos os alunos ficaram surpresos porque sabiam muito bem o que isso significava. Todos sabiam que alguns alunos já encontraram Evan, mas o resultado foi desastroso para eles. Eles foram caçar Evan, mas em vez disso, foram todos mortos por ele. Evan abriu o baú dourado há apenas alguns minutos. Os fogos de artifício foram lançados há apenas 10 minutos. E nesses 10 minutos Evan matou os alunos que foram procurá-lo. Mesmo que esses estudantes estivessem muito perto dele, eles devem ter demorado alguns minutos para chegar à sua localização. Eles não conseguem entender como Evan matou aqueles estudantes tão rapidamente. Ainda deveríamos ir para lá. Uma aluna perguntou enquanto olhava para 6 pessoas ao seu redor. Os pontos dele aumentaram cerca de 3.500. Acho que só 4 alunos foram procurá-lo. Se houvesse mais de 2 equipes, tenho certeza que ele teria recebido mais pontos. Será capaz de lidar com ele? Disse Zoe, uma mulher de classificação C+. Entre esses 7, ela era a única caçadora de classificação C+. 2 eram de rank C, enquanto os outros 4 eram de rank D+. O que você acha? Zoe olhou para um dos caçadores de rank D+, e perguntou. Outras pessoas da equipe também olharam para ele querendo saber sua opinião. Acho que deveríamos nos concentrar em matar feras mágicas em vez de ir até lá, disse Mike com uma voz incerta.
Ele tem a sensação de que se eles forem para lá, algo ruim acontecerá. Você está dizendo isso porque é companheiro de equipe dele? Patrick, um caçador rank C do grupo, perguntou. Se você não acredita em mim, podemos ir para lá, disse Mike sem se preocupar com o que Patrick disse. Outros membros das equipes olharam para Zoe querendo saber a opinião dela. Depois de um momento, Zoe olhou para eles e disse com convicção, vamos lá. Mesmo se não formos, outros estudantes certamente tentarão eliminá-lo. Poderemos ter uma oportunidade quando eles começarem a lutar. Outros estudantes da equipe não há problema com o que Zoe disse, e eles continuam a se mover em direção à montanha. Eles estavam bem longe da montanha e levaria algum tempo até chegarem lá. Rugi. De repente, todos eles ouviram um rugido terrível e olharam para trás. Quando eles se viraram, viram um raio de luz marrom vindo em direção a eles. Os rostos de todos eles ficaram pálidos quando viram o raio de luz marrom. Em apenas alguns segundos, o raio de luz marrom apareceu diante deles e parou a apenas 20 metros de distância deles. Rugi. Uma aura poderosa pressionou-os, e suas almas tremeram quando ouviram o rugido alto quando um grande tigre dente de sabre de 3 metros olhou para eles com seus profundos olhos negros. Monstro Rank B, os rostos de todos eles se arregalaram quando sentiram a aura do tigre. Pare de entrar em pânico e tome sua posição. Nós morreremos se dermos alguma chance, Zoe tentou se acalmar e gritou. Corra, Patrick, o caçador rank C da equipe, de repente se virou e começou a fugir. Pare, idiota, Zoe ficou surpresa ao ver isso e gritou com urgência, mas já era tarde demais. O corpo do tigre dente de sabre de repente se iluminou com uma luz marrom e no segundo seguinte desapareceu de seu lugar. Patrick não fugiu para muito longe quando de repente sentiu uma profunda sensação de crise. Ele olhou ao lado dele e seus olhos se arregalaram. Swish! O som do vento sendo cortado foi ouvido, quando Patrick viu a garra do tigre dente de sabre, coberto por uma aura marrom profunda, aparecer ao lado dele. Baque! A garra do tigre dente de sabre foi muito rápida, e antes mesmo que Patrick pudesse reagir, sua cabeça foi lançada rolando no chão. Zoe e outros ficaram surpresos quando viram isso porque não foram capazes de ver como o tigre dente de sabre apareceu ao lado de Patrick. De repente, os olhos de Zoe se arregalaram quando ela finalmente entendeu como o tigre apareceu ao lado de Patrick. Droga, esse monstro tem habilidade de escapar da terra. Quando outros ouviram Zoe, seus rostos ficaram brancos e olharam para o tigre, com medo em seus olhos. Vendo o olhar medroso dos estudantes, o tigre sorriu sinistramente e seu corpo mais uma vez se iluminou com uma luz marrom enquanto mais uma vez desaparecia de seu lugar. Fim do capítulo. Capítulo 147 Gelo versus Fogo. Leon se moveu na direção de Evan enquanto deixava um rastro de fogo. Em vez de caminhar, ele estava indo para lá através do céu. Depois de chegar ao rank B, ele pode voar usando seu controle de fogo. Atualmente, ele não consegue voar muito alto no céu. Quanto mais alto ele voa, mais difícil se torna para ele controlar seu voo, e o consumo de mana também aumenta muito. É por isso que ele estava voando a 20 metros de altura no céu. Normalmente as pessoas ganham a habilidade de voar depois de atingir o rank A, mas algumas pessoas que são boas em controlar o fogo ou o vento podem voar muito mais cedo. Esse cara realmente não é normal, Leon murmurou depois de ver a classificação. Ele também estava de olho na classificação, e agora mesmo os pontos de Evan quase chegaram a 10.000. Mas também é bom, já que eventualmente serei eu quem conseguirá esses pontos. Leon sorriu e voou na direção de Evan com ainda mais entusiasmo. Enquanto voava, Leon de repente percebeu algo e um sorriso frio apareceu em seu rosto. À sua frente, ele avista um grupo de 6 pessoas que também seguiam na mesma direção. 2 pessoas no grupo eram de rank D, 3 eram de rank D+, e a última era de rank C. Ao vê-los, Leon não pode deixar de rir. Mesmo essas pessoas estão tentando matá-lo, Leon murmurou enquanto balançava a cabeça. O que é isso?
Um dos estudantes de Renki-D perguntou quando viu algo vindo do céu em direção a eles, deixando para trás um rastro de luz laranja. Outros alunos das equipes também olharam para o céu e suas expressões mudaram rapidamente. Merda, corra, o caçador Renki-C do time xingou quando viu alguém vindo em sua direção e começou a fugir. Ele já pode sentir que quem estava vindo era alguém com quem ele não conseguia lidar. Mesmo que o caçador Renki-C tenha tentado o seu melhor para fugir, já era tarde demais. Num piscar de olhos, Leon chegou acima deles e sorriu friamente. Gaiola de fogo, Leon murmurou e uma pequena gaiola de fogo o cercou. *K, o caçador Renki-C amaldiçoou quando eles ficaram presos em uma jaula de fogo. Uma aura negra emergiu de seu corpo e ele golpeou a jaula de fogo com sua espada com todo o seu poder. Swish! Um golpe de espada negra saiu de sua espada e colidiu contra a jaula de fogo. Ding! O som de metal colidindo contra metal soou, e o rosto do caçador Renki-C ficou completamente branco quando viu que a jaula de fogo estava completamente bem. Queime! Leon não se importou com o ataque do caçador Renki-C e disse com uma voz indiferente. De repente, a gaiola de fogo se iluminou. Gritos dolorosos de "ARGHH" soaram enquanto Leon observava a jaula de fogo com uma expressão indiferente no rosto. Após 5 segundos, o fogo dentro da jaula desapareceu junto com os gritos dos estudantes. Leon acenou com a mão e a jaula de fogo se transformou em pequenas partículas que desapareceram no ar. Mais 3857 pontos. Ele olhou para a mensagem diante dele e voou com um sorriso no rosto. Esperemos encontrar mais ovelhas antes de chegar ao meu destino, Leon murmurou e começou a olhar ao redor com entusiasmo. Foi difícil encontrar outros estudantes porque a área era muito grande, mas agora que alguém convidou todas as pessoas para o mesmo local, era natural que muitos estudantes se encontrassem enquanto iam para lá. Ondas de gelo, Valerie acenou com a mão e dezenas de ondulações azuis claras foram em direção a 4 estudantes que estavam cobertos de gelo da cabeça aos pés. As ondulações geladas colidiram contra os corpos dos estudantes e todos se transformaram em estátuas de gelo num piscar de olhos. Entre esses 4 alunos, 2 eram Renki-C, um era Renki-D+, e o último era Renki-D. Valerie os conheceu enquanto ia na direção de Evan. Assim como Leon, ela também se mudou sozinha porque seu companheiro de equipe, Finn, não consegue acompanhá-la. Depois que os 4 estudantes se transformaram em estátuas de gelo, Valerie se aproximou deles e deu um soco leve. Crack! Cracked! Dezenas de rachaduras apareceram nas estátuas de gelo e todas elas se quebraram em partículas de gelo. Mais 3678. Valerie olhou os pontos que obteve desses 4 alunos e continuou avançando. Anteriormente, ela não estava matando estudantes e apenas aproveitando seus pontos. Mas agora que estava com pressa, não podia perder tempo conversando com os alunos. Depois de eliminar os alunos, ela não se mexeu por muito tempo quando sentiu algo e olhou para trás. Ela estreitou os olhos quando sentiu uma aura poderosa se aproximando dela, deixando para trás uma tempestade de fogo. Um alto berro de boi soou quando um boi gigante cercado por fogo apareceu diante de Valerie. Sentindo a aura de classificação B do rosto do boi, Valerie ficou sério. O corpo do boi gigante estava queimando em fogo enquanto olhava para Valerie com seus profundos olhos vermelhos, e a temperatura ao redor começou a aumentar rapidamente. Valerie franziu a testa quando sentiu que a temperatura estava aumentando e uma aura gelada irrompeu de seu corpo. A temperatura ao seu redor começou a diminuir à medida que o solo começou a congelar. A área ao redor de Ox estava queimando em fogo enquanto a área ao redor de Valerie estava congelada. A espada em sua mão já estava coberta de aura gelada. Os olhares de Valerie e do boi se encontraram e eles se moveram ao mesmo tempo. Os chifres gigantes do boi queimavam com fogo violento enquanto tentava esmagá-la com seu poder. A espada na mão de Valerie brilhou com uma luz gelada ao colidir com os chifres do boi. Clang! O som de metal se chocando soou quando Valerie deslizou para trás deixando marcas profundas no chão.
O boi também parou no mesmo local ao perceber que parte de seu chifre estava congelado, mesmo tendo sido coberto pelo fogo anteriormente. O boi gritou com raiva ao ver isso enquanto o fogo ao seu redor queimava com ainda mais intensidade. Valerie também agarrou firmemente a espada em sua mão enquanto a aura gelada ao seu redor se tornava ainda mais forte. Enquanto isso, Evan estava sentado em uma árvore e olhava a classificação com uma cara taciturna. Esses idiotas estão roubando meus pontos, Evan xingou quando viu os pontos de alguns alunos aumentarem em milhares. Fim do capítulo. Capítulo 148. Esse tolo está morto. Quando mais estudantes virão para cá? Evan murmurou enquanto estava sentado em um galho de uma árvore grossa. Já se passaram cerca de 20 minutos desde que ele abriu o baú dourado. Depois que ele eliminou Annie e sua equipe, ninguém mais subiu ao topo da montanha. 1. Evan e Mike 9688. 2. Valerie e Finn 7943. 3. Leon e Sally 7828. 4. M. and Glória 6180. Evan olhou para a classificação e seus olhos não puderam deixar de se contorcer. Esses bastardos estão lutando sozinhos sem me convidar. Evan disse e pensou em descer a montanha para procurar outros alunos. De repente Evan recebeu uma mensagem e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Seu companheiro de equipe Mike é eliminado. Aquele idiota está morto, disse Evan enquanto olhava para a mensagem com uma expressão divertida no rosto. Mas sua expressão ficou sombria quando ele olhou a classificação mais uma vez. 1. Evan 9280. 408 pontos faltaram após a morte de Mike. Esses foram os pontos que Mike coletou. Se ele quisesse, ele poderia ter transferido todos os seus pontos para Evan antes de ser eliminado, mas aquele cara não transferiu seus pontos para Evan e morreu com eles. São apenas 408 pontos, esqueça isso, disse Evan e encerrou a mensagem. Ele estava bastante curioso para saber quem eliminou Mike. Será que ele também veio aqui para me eliminar com seus outros companheiros de equipe, mas eles encontraram alguns alunos poderosos e foram eliminados por eles, Evan pensou enquanto esfregava o queixo. Ao mesmo tempo, Evan estava pensando em deixar a montanha e procurar ele mesmo os alunos. Se as coisas continuarem assim, outros estudantes acabarão por superá-lo. Além disso, ele tem certeza de que não restam muitos alunos no exame. Se demorar mais não poderá conhecer outros alunos, e eles serão eliminados por outras equipes. Evan estava prestes a pular da árvore quando parou e olhou para frente. Quando ele olhou para frente, seus olhos brilharam porque viu uma equipe de 5 estudantes subindo a montanha. Entre 5, 2 eram Rank C, 2 eram Rank D+, e o último era Rank D. Todos os 5 eram homens e Evan reconheceu um dos caçadores de Rank D+. Foi o punk chamado Ryu que tentou brigar com ele há alguns dias na aula. Da última vez eu deixei ele ir sem fazer nada, mas agora Evan sorriu como um demônio ao ver Ryu e esfregou as mãos. Ele também se sentiu aliviado por não haver alunas entre eles. Mesmo sendo um forte defensor da igualdade de gênero, ele não quer ver alguém cometer suicídio mais uma vez. Oi Marte, você tem certeza que podemos eliminá-lo com nosso número atual? Ryu perguntou a um dos caçadores Rank C que tem um corte de cabelo de camaleão. Não sejam maricas, somos 5 pessoas aqui. Se não conseguimos nem cuidar de um único lixo, de que adianta ser um caçador? Mars disse com uma voz zombeteira enquanto olhava ao redor. Mas Ryu queria dizer algo, mas foi interrompido por Brandon que era o segundo caçador Rank C do grupo. Ryu suspirou ao ver isso e não disse mais nada. Olha, há baús abertos, disse Mars, que estava na liderança, em voz alta, atraindo a atenção de outras pessoas. Tenha cuidado, ele deve estar escondido em algum lugar aqui, Brandon disse e todos avançaram com cuidado. Evan estava olhando para eles com uma expressão pensativa. Não há caçadores de Rank C mais em sua equipe, e mesmo esses 2 caçadores de Rank C parecem meio idiotas.
Acho que não preciso atacá-los furtivamente. Vou apenas eliminar aqueles caçadores de rank D e D+ usando bala de sombra dimensional, e não será um problema para mim cuidar dos últimos caçadores de rank C, Evan pensou depois de olhar para a equipe de 5. Como muitos estudantes estavam sendo eliminados antes mesmo de chegar à montanha, Evan queria descer o mais rápido possível para ganhar mais pontos. Se ele tentar atacá-los furtivamente, ele terá que primeiro atraí-los em sua direção, antes de matá-los. Isso consumirá muito tempo. Como ele pode eliminá-los sem sequer usar um ataque furtivo, Evan decidiu acabar com isso rapidamente e descer para a montanha. Assim que Evan decidiu e estava prestes a pular da montanha, ele sentiu uma aura poderosa se aproximando rapidamente da montanha. Sua expressão ficou séria porque ele pode sentir que a aura era a de um caçador rank B. Logo ele viu um raio de luz laranja chegar ao topo da montanha. Leon, Evan murmurou quando viu Leon. Os rostos de Mars e seus companheiros também mudaram quando viram Leon. Mesmo tendo 5 anos e Leon estando sozinho, eles não tinham confiança em vencê-lo. Só de sentir sua aura eles estavam sentindo uma grande pressão. Leon também notou Ryu e outros e ficou pouco surpreso depois de vê-los. Ele abriu o ranking, e ao ver que Evan ainda estava no topo e não foi eliminado ele fechou mais uma vez. Você o encontrou? Leon perguntou enquanto caminhava em direção a eles. Mars e os outros sabiam que Leon estava perguntando por Evan, então balançaram a cabeça. Acabamos de chegar aqui e estávamos pensando em voltar depois que não o vimos aqui, Mars disse rapidamente após ouvir Leon. Leon abriu a boca para dizer algo, mas sua expressão mudou rapidamente quando sentiu algo. A expressão de Evan também mudou quando ele olhou para o céu. Swish! Um raio de luz roxo veio voando em direção à montanha e parou acima de Leon e outros. Leon olhou para cima e viu um lobo gigante coberto de pelo roxo olhando para eles. Uma aura poderosa saía de seu corpo, dando a todos eles uma sensação opressiva. Monstro rank B, a expressão de Leon ficou séria quando ele sentiu a poderosa aura do lobo. Uivo! O lobo rank B uivou alto e de repente Leon e outros sentiram uma força poderosa pressionando-os. Fim do capítulo. Capítulo 149 Tiro na cabeça, parte 1. Depois que o lobo apareceu acima de Leon e dos outros, uma força invisível pressionou seus corpos. Baque! Toda a equipe de Marte caiu instantaneamente no chão por causa da pressão repentina. Droga! Leon amaldiçoou quando sentiu uma força estranha ao seu redor restringindo seus movimentos. Uivo! O lobo uivou mais uma vez e seus olhos brilharam. De repente, dezenas de pedras espalhadas ao redor de Leon e outros começaram a flutuar. Swish! No segundo seguinte, todas as pedras dispararam em direção a Leon e aos outros como balas. Seu monstro, não me subestime, mesmo que os movimentos de Leon fossem restringidos pela estranha habilidade do lobo, ele ainda era um caçador rank B como ele. Seu corpo se iluminou com fogo, e ele libertou-se das restrições com força e se afastou antes que aquelas pedras chegassem lá. Embora Leon tenha se mudado com sucesso, Mars e sua equipe não tiveram sorte o suficiente. Dezenas de pedras voaram como balas e bateram contra seus corpos. As pedras eram tão rápidas que perfuravam facilmente seus corpos, matando-os no local. Evan, que observava tudo à distância, engoliu a saliva. Logo após sentir a aura do lobo, Evan teve certeza de que não poderia lutar contra ela. A diferença nas classificações depois de atingir a classificação C é muito grande. Quando ele era um caçador de rank D e usa seu reforço de mana em 100% na vida real, ele foi capaz de ultrapassar o rank C+, e era mais poderoso do que um caçador normal de rank C+. A princípio, ele pensou que depois de avançar seu núcleo principal para o rank D+, ele seria capaz de alcançar o rank B na vida real com reforço de mana. Mas depois de atingir o rank D+, quando tentou o reforço de mana, ele ainda não conseguiu alcançar o rank B. A diferença entre a classificação C e a classificação B é muito grande.
Você desperta sua classe depois de se tornar um caçador de rank C, e depois de avançar do rank C para o rank B, o aumento de poder que você recebe é muito alto. Olhando para o corpo desaparecido de Marte e de outros, Evan teve certeza de que, se estivesse no lugar deles, o resultado teria sido o mesmo. A única razão pela qual ele revelou sua localização antes, apesar de saber que havia caçadores de rank B como Leon e Valerie, foi por causa de sua habilidade de andar nas sombras que pode ajudá-lo a fugir deles. Evan olhou para o lobo no ar que ainda pairava ali com a mesma expressão no rosto. De repente, Evan percebeu que algum texto apareceu acima da cabeça do lobo. 3.276 pontos. Evan disse com as sobrancelhas levantadas, estes são os pontos do rio e outros. Parece que os monstros vão ganhar os pontos dos alunos que matarem, Evan murmurou e olhou para Leon que tinha uma bola de fogo em chamas na mão. Vá, Leon gritou e atirou a bola de fogo em direção ao lobo que estava pairando acima. Swish! Vendo a bola de fogo vindo em sua direção, os olhos do lobo se iluminaram novamente. Buon! Justamente quando a bola de fogo estava a 1 metro de distância do lobo, ela explodiu de repente como se houvesse uma parede invisível. Fogo e ondas de choque se espalharam pelo céu, mas o lobo permaneceu completamente ileso. Havia como se uma parede invisível impedisse o fogo de alcançá-la. É algo como telecinesia, Evan pensou quando viu a cena à sua frente. A maneira como o lobo está pairando e aquelas pedras começaram a voar era semelhante à habilidade de telecinesia. Ele leu em algum lugar que se sua habilidade de telecinesia for de nível muito alto, você pode até parar ataques poderosos com sua ajuda, assim como o lobo parou o ataque de Leon. Uivo! Depois de parar o ataque, o lobo uivou e todo o seu corpo brilhou com uma luz branca brilhante. De repente, sua aura aumentou ainda mais e mergulhou em direção a Leon a uma velocidade insana. A expressão de Leon mudou quando viu isso, e dezenas de firewalls apareceram diante dele. Bum! Bum! O lobo lançou suas enormes garras contra os firewalls e eles foram destruídos instantaneamente. Estrondo! O lobo destruiu o último firewall e chegou antes de Leon, que estava parado. Swish! Com sua garra afiada, o lobo cortou o pescoço de Leon, que estava parado. Uau! Mas quando a garra do lobo tocou o pescoço de Leon, seu corpo se transformou em partículas alaranjadas e desapareceu do local. Chute Blaze, Leon apareceu de repente ao lado do lobo que ainda estava confuso depois de vê-lo desaparecer em partículas de fogo, e deu um chute em direção a ele como um chicote. O fogo brilhou ao redor de sua perna quando seu chute pousou nas costas do lobo. Uivo! O lobo uivou de dor quando foi destruído. O local onde o chute de Leon acertou estava coberto de fogo enquanto seu pelo roxo ficava preto. O lobo pousou a 5 metros de distância criando uma pequena cratera ali. Explosão de chama, Leon não deu nenhuma chance ao lobo enquanto atirava algumas orbes de fogo explodindo no lobo. Bum! 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 A chama explodiu perto do lobo, levantando uma nuvem de poeira no alto do céu. Leon estava prestes a atacar mais uma vez quando sua expressão mudou e ele rapidamente tentou pular para longe. Swish! Da nuvem de poeira, dezenas de pedras vieram em sua direção como balas. Mesmo que ele tenha reagido rapidamente, havia muitas pedras e uma delas o atingiu no braço direito. ARGHH, Leon gritou de dor quando a pedra perfurou seu braço direito. Sangue jorrou de seu braço e Leon recuou rapidamente. Um vendaval apareceu soprando a nuvem de poeira que cobria o lobo. Havia muitas marcas de queimaduras no corpo do lobo e sua aura estava mais fraca do que antes. Seu pelo roxo brilhante estava preto e carbonizado e ele olhava para Leon furiosamente. Evan estava olhando para tudo com um olhar focado. Depois que ele viu, o lobo estava gravemente ferido e sua aura estava mais fraca do que antes, ele respirou fundo. Ele ativou sua habilidade de andar nas sombras e desceu da árvore que estava escondendo. Depois de descer da árvore ele se afastou do lobo e de Leon.
Depois que ele estava a 200 metros de distância deles, Evan chegou atrás de uma árvore e parou de usar a habilidade de andar nas sombras. Vamos tentar, Evan murmurou enquanto começava a fazer uma bala sombria na ponta do dedo. Fim do capítulo. Capítulo 150 Tiro na cabeça, parte 2. A princípio, Evan não planejava se envolver na luta de dois Rankers B, pois sabia que se algo desse errado, e se eles o alcançassem, não teria como ele lutar contra eles. Mas depois de ver o lobo conquistar os pontos de Marte e seus companheiros, Evan não teve escolha a não ser agir. Leon já tem mais de 7.800 pontos, se ele matar o lobo e conseguir esses pontos também terá mais pontos que ele. Se Leon conseguisse esses pontos, não tinha certeza se iria superá-lo novamente. Mesmo sabendo que não é páreo para nenhum deles em uma luta frontal, ele ainda pode matar um deles se usar sua bala sombria perfeitamente. Para não ser pego por eles, Evan primeiro se distanciou deles para que depois de tirar o tiro ele pudesse fugir rapidamente usando seu andar nas sombras. Depois de chegar a 200 metros deles, ele criou uma bala sombria usando 60% de sua mana. Ele deixou o resto de sua mana para que pudesse escapar usando o andar nas sombras mais tarde. Da última vez que ele matou o Troll do Gelo, seu núcleo principal era de nível D, agora que avançou para o nível D+, suas reservas de mana eram maiores do que antes. Uivo! Enquanto Evan estava criando uma bala, o lobo que acabou de enfrentar a explosão de chamas uivou alto. Seu pelo, que ficou preto por causa do fogo, de repente ficou dourado e seus ferimentos começaram a cicatrizar. Droga, Leon que apenas recuou após ser ferido por uma pedra amaldiçoou, quando viu que o lobo ainda tinha uma habilidade de cura. Brum, ele olhou para sua mão que estava sangrando muito por causa do ataque anterior do lobo e usou seu fogo para fechar a ferida. De repente, os olhos amarelos do lobo se iluminaram e Leon sentiu seu corpo sendo arrastado em direção ao lobo contra sua vontade. É aquela habilidade irritante de novo, Leon pensou e chamas explodiram de seu corpo. Chuva de âmbar, Leon gritou enquanto as chamas disparavam em direção ao céu. As chamas se transformaram em um grande círculo mágico de 50 metros no céu que ardia em chamas. O céu noturno foi iluminado pelo círculo mágico de fogo enquanto uma chuva de brasas ardentes saía dele. Surpreendentemente, todos os ambares de fogo que saíram dos círculos mágicos avançaram em direção ao lobo, como balas guiadoras. Uivo! O lobo uivou ao sentir a temperatura escaldante das brasas, e a força que arrastava Leon em sua direção desapareceu. Um escudo transparente com 5 metros de diâmetro apareceu acima do corpo do lobo. O escudo era muito fino e parecia vidro transparente normal, mas quando aqueles ambares ardentes colidiram com o escudo não conseguiram quebrá-lo. Ding! Ding! Depois de não conseguir quebrar o escudo, ambares de fogo começaram a cair ao redor do escudo. SSSSHHH. Um som crepitante soou, quando o chão ao redor do lobo começou a derreter por causa de muitos ambares ardentes ao seu redor. Estúpido, Leon disse com um sorriso malicioso quando viu um grande número de ambares de fogo ao redor do lobo, e ele começou a se afastar dele. A temperatura ao redor do lobo fica incrivelmente quente por causa dos ambares ardentes. Até o pelo do lobo começou a pegar fogo por causa da alta temperatura. Depois de 10 segundos, o círculo mágico do céu desapareceu. Mas havia milhares de ambares ardentes ao redor do lobo criando pequenas colinas ao seu redor. Uivo! Depois que o círculo mágico desapareceu, o lobo uivou e seu corpo começou a flutuar no ar. Estava pensando em voar para longe da área dos ambares ardentes. Quando Leon, que já estava a 100 metros do lobo, viu isso, um sorriso frio apareceu em seu rosto. Você acha que vou deixar você ir assim? Leon murmurou e seus olhos brilharam com a cor laranja. De repente, todos os ambares de fogo ao redor do lobo se iluminaram e brilharam com uma luz laranja brilhante. A temperatura que já estava alta por causa dos ambares ardentes aumentou novamente. Todos os pelos do corpo do lobo se arrepiaram enquanto ele sentia um perigo como nunca antes.
Sentindo a ameaça letal, os profundos olhos amarelos do lobo brilharam com uma luz prateada, enquanto uma aura prateada começou a cobrir seu corpo. Mas antes que a aura prateada possa cobrir todo o seu corpo, Buom MMM, uma grande nuvem em forma de cogumelo subiu ao céu do topo da montanha, enquanto as poderosas ondas de choque se espalhavam em todas as direções. Todas as árvores a 100 metros do alcance foram arrancadas e destruídas pelas ondas de choque. Uma tempestade de fogo assolou o topo da montanha enquanto a destruição se espalhava por toda parte. Estrondo. A montanha começou a tremer quando muitas pedras começaram a cair dela. Leon, que estava atrás de um firewall, sentiu o chão tremer abaixo de seus pés. O firewall que o cobria tremia furiosamente por causa das ondas de choque, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Aquele bastardo deveria estar morto agora, Leon murmurou e olhou para sua janela de mensagens. Mas quando ele olhou para a janela de mensagens e viu que não havia mensagens dele ganhando pontos, uma expressão atordoada apareceu em seu rosto. De repente, ele sentiu uma intenção fria de matar pelas costas. Leon rapidamente se virou e ficou horrorizado quando viu um lobo, cujo lado direito das patas dianteiras e traseiras foi arrancado, cortando sua garra esquerda em sua direção. O corpo do lobo brilhava com uma luz prateada e pairava no ar. Leon tentou recuar quando viu a garra do lobo vindo em sua direção, mas o ataque do lobo foi muito rápido e ele não conseguiu se esquivar completamente. Swish! Bang! O braço direito de Leon foi cortado pelas garras do lobo e um som semelhante ao de uma granada explodindo soou ao mesmo tempo. Assim que o som soou, um corpo caiu no chão com um buraco na cabeça. Fim do capítulo. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. Confúcio.